Eu tive um sonho com Deus e tudo se transformou. Fala galera, pra quem não me conhece, meu nome é Patrick Queiroz. Eu tô muito animado pra contar aqui tudo que Deus fez na minha vida e todas as decisões erradas que eu também tomei. Não tô aqui pra esconder nada de vocês, então fiquem com o quadro Testemunho a Bordo. Em 2016 eu tive um sonho com Deus e tudo se transformou na minha vida. Eu tive um sonho como se eu estivesse andando no meio da rua e quando eu olhava pra trás eu via como se um homem estivesse correndo atrás de mim para tentar me assaltar. Então eu corria muito até que ao meu lado esquerdo eu via um grande galpão. E nesse galpão eu entrei lá e tinha várias fileiras ali empilhadas de coisas. Eu entrava ali e aquele homem ia embora como se ele tivesse concluído o objetivo dele. No final desse galpão tinha uma escada que estava muito iluminada. Eu achava estranho e eu comecei a subir aquela escada e Deus começou a falar comigo. Ele disse: "Eu que te trouxe aqui, foi necessário, eu preciso te mostrar algo." Então naquele momento eu subi as escadas e quando eu abri a porta, era como se fosse uma casa toda de madeira escura. E ali dentro eu via minha mãe brigando com a minha avó, a minha irmã brigando com meus sobrinhos, uma confusão. Era meus sobrinhos correndo, chorando. E aquilo, eu comecei a ficar muito em choque. E Deus me disse: "Eu estou te levantando para levar o evangelho para sua família." Mas naquele momento ali para mim era muito novo, porque eu nem sei direito como que é o evangelho. Então, Deus começou a me mostrar, me levou pra fora daquela casa, e fora daquela casa tinha um lugar muito lindo. Era como se a gente estivesse num mezanino, e o mezanino era todo de mármore branco. Tinha um parapeito assim na frente de vidro, e tinham 6 cadeiras. E quando eu olhava para fora desse mezanino, eu via um lugar lindo, era como se fosse uma fazenda, um lugar aberto, e esse mezanino também era uma coisa aberta. Então quando eu olhava assim para frente, eu via como se fosse um grande gramado verde, muito verde, que eu perdia de vista. Era um lugar muito lindo. E eu olhava para baixo do mezanino, no primeiro andar, havia como se fosse uma grande fonte, uma fonte de águas limpas. Parecia tudo muito bonito. E no início do sonho, eu estava à noite e quando Deus me levava para esse lugar, já estava de dia. A minha família não me via naquele lugar, mas Deus me dizia: "Preciso que você sente a sua família em todas essas cadeiras." E era um sonho muito engraçado, porque ao mesmo tempo que eu conseguia ver minha família, conseguia conduzir minha família não conseguia me ver. Eu sentava minha família naquelas cadeiras e Deus pedia para que eu amarrasse a minha família e eu empurrasse a minha família naquelas cadeiras, dentro daquela fonte. E quando eu vi eles caindo, eles gritando, e eu comecei a me desesperar. E eu comecei a chorar, eu chorava muito. E eu não sabia, entendeu? Eu não conseguia explicar, eu não conseguia expressar o que estava acontecendo. Porque ao mesmo tempo que era muito real, ao mesmo tempo eu sabia que eu estava acordando de um sonho. E ao mesmo tempo eu sabia que tinha que tomar uma decisão, eu sabia que era Deus falando comigo, era tudo tão real que eu não sabia explicar mais. E naquele momento eu fechei os meus olhos, que já era mais ou menos umas 4 da manhã, não saía palavras da minha boca, e a partir daquele momento que eu comecei a orar, Deus falou comigo: "Eu quero que você vá na igreja." Ele falou o nome da igreja, ele falou o horário que eu tinha que ir, o dia que eu tinha que ir. E aquilo ali, ao mesmo tempo, me espantou. Era a minha primeira experiência, assim, de fato, com Deus, ouvindo a voz dele. Pelo menos de que eu lembre. E a partir daquele momento, eu tomei aquela decisão de ir naquele dia no culto e tudo mais. E engraçado que o nome da igreja chama Comunidade Cristã Restaurando Vidas. Era exatamente o propósito do que Deus estava falando comigo, que era para eu levar o evangelho para minha família, porque Ele estava transformando a minha família. E quando eu fui naquela igreja, como eu disse, o nome era Restaurando Vidas, e o tema daquele culto era a restauração da vida. E aquilo me tocou muito, e alguns exemplos que o pastor falava naquele dia era coisas que tinham acontecido no meu sonho. E aquilo abriu minha mente de uma forma que eu nunca tinha imaginado antes, eu nunca tinha contado nada daquilo pra ninguém naquela igreja. E começou a me impactar. E quando eu pisei dentro daquela igreja, eu me arrepiava da ponta dos meus pés até os fios da minha cabeça. Era algo que eu nunca tinha sentido antes. E pra mim ali foi uma decisão, pra mim, que eu sabia que eu tinha que tomar. E a partir daquele dia, eu entreguei minha vida para Jesus. E foi um caminhar extraordinário com Deus. Eu não tenho palavras. Como Deus fez na minha vida e tá fazendo até hoje. Hoje estou aqui em 2026 com a minha família formada,
não todas, eu acredito que a gente ainda vai ter filhos, mas eu estou casado já estou com a minha esposa, e olhar para trás e ver desde quando tudo começou até agora faz o meu coração estar cheio da presença de Deus mais e mais, relembrando tudo que Deus fez na minha vida e tudo que eu sei que Ele ainda tem de promessas à frente. Então, eu tô muito animado para contar toda essa jornada para vocês. Isso aqui é só o começo. E de 2016 até de fato 2019, 2020, eu passei por um grande processo. Não foi simples como todo mundo pensa que foi no estalar de dedos e tudo se transformou na minha vida. Eu estava num relacionamento muito longo, eu estava atuando como ator, eu vivi grandes processos nesse meio tempo. E eu tô aqui para contar para vocês tudo isso no próximo capítulo. Então curta, comente e compartilhe. E se você ainda não segue aqui o canal, siga aqui para saber mais dessa história, desse novo quadro, O Testemunho a Bordo.